Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Tudo bem? Tranquilo? Vamos então hoje começar um novo capítulo do nosso livro, que é o MHS, que é a abreviação de Movimento Harmônico Simples, que é um movimento extremamente importante para nós e para você aí que vai fazer PAS, PSS. Lembra, o MHS cai muito mesmo nesses processos, ok? Então, o que é movimento harmônico simples? Movimento harmônico simples é o movimento oscilatório mais importante a ser estudado, pois o seu modelo satisfaz numerosas oscilações, pessoal, que a gente pode encontrar na natureza e também no nosso cotidiano. E aí, então, com essa aula você deve conseguir relacionar aí os conteúdos estudados com os movimentos harmônicos que vocês vão verificar no cotidiano de vocês. Então, vamos lá. Primeiro, identificando um MHS. Existem três formas de nós analisarmos o movimento harmônico simples. A primeira é analisando a força que atua no movimento, ok? Que no caso é do ponto de vista da dinâmica. A segunda é geométrica e a terceira é cinemática. Lembra que cinemática é a descrição do movimento sem se preocupar com suas causas. Começando então pela dinâmica. A partícula realizará um movimento harmônico simples se sobre ela atua uma força restauradora, do tipo F é igual a menos kx. Lembra da lei de Hooke? Você estudou o ano passado. A força elástica, a força exercida por uma mola, por exemplo, é do tipo F é igual a menos kx. Então, nós podemos perceber a presença de uma força desse tipo nos movimentos harmônicos simples. Veja só, imagine um movimento oscilatório, uma partícula que está nesse ponto é puxada para a esquerda, então ela começa a se movimentar para a esquerda. Quando ela passa pela região central e passa a se movimentar à esquerda, a força puxa ela de volta para a posição central. Isso significa que a força é restauradora, sempre tende a puxar a partícula de volta para a posição de equilíbrio. Imagine então essa situação. Veja, um sistema massa-mola. A massa ela se movimenta, né? Ela oscila e essa oscilação é devida à força que a mola exerce nela. Ok? Olha só a data que eu fiz esse vídeo aqui, pessoal. Você já era nascido? Vamos lá. Geométrica. Um movimento circular e uniforme. Você tem aqui o corpo sai dessa posição e vai se deslocando para cá, depois para cá, depois para cá e para cá, realizando o MCU. Se nós projetarmos o movimento circular uniforme no eixo horizontal, veja o que vai acontecer. A partícula estava aqui. Quando ela chegou aqui, a sombra ou a projeção do movimento está aqui. Quando ela chegou aqui, a projeção do movimento está aqui. Quando ela está aqui, a projeção do movimento está aqui. Então, se você pensar somente na projeção, ela vai fazer esse movimento aqui, ó, para a esquerda, para a direita, para a esquerda, para a direita, que é exatamente o movimento oscilatório que nós chamamos de movimento harmônico simples ou simplesmente MHS, ok? Então, um movimento circular projetado em um dos eixos, pode ser tanto o horizontal quanto o vertical, fornece para nós um movimento harmônico simples, que é o nosso objeto de estudo. Veja só essa situação. Temos aqui três exemplos de movimento harmônico simples, beleza? O sistema massa-mola, isso aqui é um pêndulo simples, e aqui o movimento circular uniforme. Veja só. Vai e volta. Vai e volta. Ok?
Não vá dormir aí, beleza? Vai e volta. Esse é o movimento harmônico simples e você pode perceber isso nessas três situações. Aqui você tem um movimento descrito por um gráfico no eixo X, então movimento vai, volta, vai, volta, vai e volta. Beleza? Então esse gráfico aqui é extremamente importante para nós. Nós vamos então começar pela cinemática do MHS. Nessa aula eu quero que você entenda então a cinemática. Então, um corpo que executa um movimento harmônico simples tem o seu movimento descrito pela equação horária. Lembra que a equação horária ela descreve uma característica do movimento em função do tempo. Nesse caso, a posição do corpo é dada por A cosseno de ômega-t mais φ0. Veja que é uma equação que não é tão bonita aos olhos, assim, quando você vê ela pela primeira vez, dá um certo susto, né? Aparece aqui uma função trigonométrica que é o cosseno, mas fique tranquilo, é bem simples mesmo a gente trabalhar com ela. Inclusive vai cair no PAS, vai cair no PSS e você vai acertar. Teu concorrente vai continuar com essa mentalidade, ai, porque apareceu o cosseno aqui, ai, vai ser difícil, tá? E ele vai errar, você vai ficar na frente dele. Fica tranquilo, acontece todo ano. Eu tenho todo ano alunos que passam pelo PAS, pelo PSS, eu tenho certeza que é isso que acontece, tá bom? Então é o seguinte, pessoal, a gente precisa lembrar de alguns conceitos importantes para movimentos periódicos. E o movimento periódico que vocês já estudaram, talvez não esteja tão fresquinho aí em sua mente porque você estudou lá no primeiro ano, é o movimento circular uniforme. Então, vamos lembrar de alguns conceitos rapidinho? Primeiro, o período e a frequência. O que é período? Lembrar, é o tempo para completar uma oscilação e é medida em segundos no sistema internacional. Já a frequência é o número de oscilações completas na unidade de tempo, ok? Como assim? Se a roda de um carro dá 10 voltas a cada segundo, essa é a frequência dessa roda. 10 voltas para cada 1 segundo, beleza? E ela é medida em Hertz no sistema internacional. O símbolo é Hz. Tranquilo? Beleza? Muito bem, pessoal. Bom, se o número de voltas, o número de oscilações for 1, o tempo para completar uma volta é o período, veja só. E se o tempo para completar uma volta for 1 segundo, por exemplo, então o tempo para completar determinado número de voltas é 1 segundo, então o número de repetições é a frequência. Com isso nós podemos perceber que se a gente multiplicar a frequência vezes o período, o resultado vai dar 1. E com isso a gente pode dizer que a frequência ela é o inverso do período. Se você tem o tempo para completar uma volta, você consegue determinar a frequência, então, invertendo o tempo para completar uma volta. E, consequentemente, o período também é o inverso da frequência. Se você tem a frequência, você consegue determinar o período invertendo a frequência, ok? Bom, pessoal, revisão de movimento circular uniforme. Lembra que no movimento circular uniforme o corpo vai descrever uma circunferência com uma certa velocidade angular ômega, ok? Ele faz isso também com uma velocidade linear v, e para ele realizar a curva ele deve estar sujeito a uma aceleração centrípeta. R é o raio da curva e φ é o ângulo do raio com o eixo x. Beleza? Φ é o ângulo do raio com o eixo x, esse ângulo que vocês estão vendo aqui. Beleza? Então você precisa lembrar como determina a velocidade angular. Você lembra que a velocidade era deslocamento por tempo? Então a angular é o deslocamento angular pelo tempo. É o ângulo pelo tempo. Beleza? O ângulo para completar uma volta é 2π. Estou falando aqui em radianos, tá?
E o tempo para completar uma volta é período. Então a gente pode determinar a velocidade angular fazendo 2π sobre t, ok? Onde t é o período. Marca essa que nós vamos utilizar muito, muito, muito mesmo. Ou 1 sobre t não é a frequência? Então nós podemos fazer 2πf, onde f é a frequência também para determinar a velocidade angular. Vamos utilizar isso aqui muito, tá, pessoal? Então essas duas aqui são muito importantes, tá? Isso aqui é só a revisão, a gente não vai usar agora, tá? Mas essas duas sim, nós vamos utilizar. Além disso, pessoal, eu tinha esquecido aqui, ó, tem um erro na equação da página 210. Sinceramente, esse material aqui eu tinha feito há muito tempo, então eu não sei se esse erro já foi corrigido. Eu me lembro de ter pedido para corrigirem. Você pode olhar lá no seu livro, na página 210, e verifique aí as equações, tá bom? E a velocidade escalar? A velocidade escalar é o v, ok? O angular é o ômega. Velhinha da bundinha rachada, V igual ômega R. Posição ou fase? Galera, agora nós vamos fazer uma análise do ponto de vista angular, tá? Você lembra da fórmula do sorvete? S é igual a S0 mais VT. Agora, angularmente, nós vamos escrever o ângulo final é igual ao ângulo inicial mais a velocidade angular vezes o tempo, beleza? Φ é igual a φ0 mais ômega t, tranquilo? Movimento oscilatório, o pêndulo simples, eu prendo ao teto uma corda e na outra ponta da corda eu prendo uma massa. Ao soltar essa massa, vemos então um movimento harmônico simples que vai acontecer aqui. O período independe da massa pendular, nós vamos ver isso quando estivermos estudando a dinâmica, e existe uma força restauradora atuando na massa que faz com que ela volte para a posição inicial. Nós vamos então estudar lá na dinâmica também essa força. O movimento do pêndulo é oscilatório, como vocês já viram no vídeo anterior. E aí então nós chegamos na parte que eu quero que você aprenda hoje, que é a cinemática do movimento harmônico simples. Então lembre que a cinemática é a descrição do movimento sem se preocupar com suas causas. Portanto, nós vamos ter que descrever aqui a posição do movimento, ali do corpo, né? Nós vamos ter que descrever a velocidade e a aceleração, beleza? Para isso você precisa conhecer 3 equações importantes. A primeira é a função horária da posição, que é a função que descreve a posição da partícula no decorrer do tempo, que é posição igual a amplitude do movimento cosseno de ômega t mais φ0, beleza? φ0 é a fase inicial, que é o ângulo inicial do movimento circular associado à oscilação. Então imagina, esse corpo ele sai dessa posição, ok? O movimento circular associado, o corpo estaria nessa posição aqui. Então eu vou medir esse ângulo, imagine que ele seja 45 graus, e eu vou usar em radianos, ok? 45 graus é π sobre 4, então eu vou jogar π sobre 4 aqui, ó, na fase inicial, beleza? Tá lá alguns exemplos, ó. Se o corpo começa aqui, a fase inicial é 0. Se o corpo começa aqui, a fase inicial é, olha o ângulo, 180, que é π. Se o corpo começa aqui, π sobre 4. Se o corpo começa aqui, 270 graus, 3π sobre 2. Se o corpo começa aqui, π sobre 2, 90 graus. E se o corpo começa aqui, depois de dar uma volta, 2π radianos, que é a mesma coisa que 0 radiano ou 0 grau. Nós precisamos também conhecer as funções da velocidade e da aceleração. A função da velocidade nos dá a velocidade em função do tempo.
Você pode obter então a velocidade do movimento harmônico simples fazendo menos ômega seno de ômega-t mais φ0. Ok? Então veja, antes não tinha esse menos ômega aqui, era só A cosseno. Agora é menos ômega seno de ômega-t mais φ0. Beleza? Então você só adiciona aqui, tira o ômega daqui de dentro. Tira não, né? Ele vem multiplicando aqui e adiciona o sinal negativo e troca a função trigonométrica. A função da aceleração é a que descreve a aceleração em função do tempo, beleza? E aí então o que nós vamos fazer? Tirar de novo aqui o ômega, jogar ele aqui para frente e vamos trocar o seno pelo cosseno. Então fica menos ômega quadrado a cosseno de ômega-t mais φ0, beleza? Esse ômega também é chamado de pulsação ou frequência angular do MHS. A é a amplitude do movimento, que é a distância desde a posição de equilíbrio, que é o centro, até o máximo afastamento que o corpo chega em relação ao centro, ok? E o φ0 é a fase inicial. Nós podemos perceber que A cosseno de ômega-t mais φ0, só essa parte aqui, ó, é o x. Então, nós poderíamos determinar a aceleração em função da posição. Assim, fazendo menos ômega quadrado x. E aí nós temos os valores importantes, valores notáveis para a posição, velocidade e aceleração. Ok? Então, vamos fazer a análise. Pessoal, isso aqui é o diagrama, tá, de Fresnel. Eu prefiro que vocês lembrem do resultado ao invés de ficar analisando isso aqui. É muito complicado, né? Isso aqui é uma decomposição da velocidade, da aceleração, a gente poder determinar aqui, ó, veja os ângulos, né, todos analisados. Eu vou mostrar para vocês os resultados e vai ficar tudo muito tranquilo, tá? Então, x máximo, né? Quando que o x vai ser máximo? Você sabe que o cosseno ele varia de 0 até 2π, né? De 0 a 2π, beleza? Tranquilo? E aí, então, o 2π repete o 0, né? Então, eu quero determinar aqui o x máximo. Se você trocar isso aqui por 0, o cosseno de 0 é 1. Então, na verdade, o cosseno... Desculpa, eu falei errado. O ângulo, ele varia de 0 a 2π, de 0 a 360 graus, tá? Que nós vamos analisar aqui. E aí, o cosseno, ele varia de menos 1 até 1, ok? Então, o valor máximo do cosseno aqui é 1. Então, se eu trocar todo esse cosseno por 1, 1 vezes A, o x máximo vai ser A, ok? E o x mínimo, né, o x0, isso vai acontecer quando o cosseno der 0. Então, se eu trocar todo esse cosseno aqui por 0, 0 vezes A, o x vai dar 0. Beleza? Então, x máximo é A. Tranquilo? X máximo é A. E o x vai ser 0, tá? Quando o cosseno for 0. Velocidade, menos ômega seno de ômega-t mais φ0. Então, o que acontece? A velocidade vai assumir o seu valor máximo quando? Quando o seno de ômega-t mais φ0 for 1. Então, se eu trocar tudo isso aqui por 1, vai dar quanto? Vai dar ômega. Vou tirar o sinal, tá? O sinal tem a ver com o sentido, se está para a direita, se está para a esquerda, tá? Então, menos ômega ou ômega é o valor máximo da velocidade. E vai ser 0 quando? Quando o seno for 0. Beleza? Já a aceleração máxima quando? Quando o cosseno for 1 e 0 quando o cosseno for 0. Tranquilo?
tá lá, pessoal. Olha o que acontece com a posição, ó. Vai e volta, vai e volta, vai e volta. Veja que a velocidade se comporta de uma maneira um pouco diferente, ó. À medida que isso aqui está subindo, né? A velocidade ela pode estar descendo, tá? Por quê? Porque à medida que você se desloca aqui no X, a velocidade diminui, ok? Quando você volta no X, a velocidade aumenta, ok? Depois ela passa a diminuir de novo para o corpo parar aqui nas extremidades. Ó. Veja que o corpo para nas extremidades e passa aqui no centro com a sua maior velocidade. E a aceleração a gente também pode analisar, porém vai ficar mais fácil da gente fazer essa análise quando a gente estudar a força. Então tá lá, pessoal, gráficos do movimento harmônico simples, da posição é essa função, então cosseno, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe. Já a velocidade, olha só, ela começa do zero. A posição não, a posição começa do mais A, que é a amplitude do movimento. Lá, o corpo está parado, então a velocidade é zero. Aí você solta o corpo, ele começa a voltar para a posição de equilíbrio e a sua velocidade é negativa. Veja só. Depois inverte, tá? Quando que vai inverter? Depois que ele chega lá na posição menos A, vai inverter o movimento. A velocidade passa de negativa para positiva, tá? Aqui estão os valores máximos. Ó, se você achou difícil no slide anterior, valor máximo para o x mais A ou menos A em módulo, tá? E o zero, que é o mínimo. Valor máximo para a velocidade mais ômega A e o zero. Valor máximo para a aceleração, ômega ao quadrado A e o mínimo, zero. Beleza? Aqui o sinal tem a ver com o sentido e não com o valor, tá bom? Galera, era isso que eu queria discutir com vocês, tá? Fique tranquilo aí que eu vou resolver alguns exercícios para vocês na terça-feira, tá bom? E aí vocês vão ver que as equações elas assustam, porém é muito simples da gente trabalhar com elas, tá? Então fique tranquilo, assista essa aula aí várias vezes, tente entender, anote suas dúvidas para que quando você for assistir a aula você possa me perguntar e aí então a gente possa aprender juntos. Valeu? Um grande abraço a todos, até a próxima, tchau, tchau!